Olá, eu tenho dito para o Ministério Conexão, quando nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Será que você saberia dizer claramente qual é a missão, a visão e os valores da igreja onde você congrega? Será que esta informação é importante, é essencial? Pense numa situação hipotética, alguém se aproximando de você e perguntando pela igreja, perguntando quais são os valores, qual é a missão, qual é a visão, o que você responderia? Nós, como igreja, corpo de Cristo, aquelas pessoas que creram e se tornaram filhos de Deus, nós temos clareza que temos um objetivo comum, melhor dizendo, um propósito comum, dar glória a Jesus e torná-lo conhecido. Este é o propósito de todo o corpo de Cristo. Mas é importante nós entendermos que cada igreja local tem a sua identidade, o seu DNA. Embora todas as igrejas elas têm e precisam ser cristocêntricas, tendo Cristo como centro, embora todas as igrejas verdadeiras, elas têm como propósito a glória de Deus e torná-lo conhecido, cada igreja local tem a sua identidade, a sua singularidade, a sua marca, as suas características. Isso as torna único. Ao mesmo tempo, nós somos conectados ao corpo de Cristo, porque nós estamos conectados com o propósito de glorificá-lo, de torná-lo conhecido, de ter Cristo como nossa identidade central. Mas a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores são singulares. Eu entendo que todo líder, todo pastor, todo membro precisa carregar essa bandeira e precisa saber comunicar com clareza aquilo que defende e embasar a sua comunicação. Isso torna um trabalho efetivo, eficaz. Como eu iniciei dizendo, há muito tempo eu tenho dito na igreja, quando nós não temos a direção clara, qualquer caminho serve. E isso com certeza não honra o Senhor e não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Vamos pensar de maneira particular em cada um deles. Propósito é a realidade única, 100%, comum em todas as igrejas cristãs verdadeiras. É o que nos conecta uns com os outros. Toda a liderança, toda a doutrina, ideias, tudo está alicerçado nisso, né? A igreja, como nós chamamos o corpo de Cristo, tem esse propósito único, imutável: glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Se alguém perguntar para você qual é o propósito da igreja, qual é o propósito da sua igreja, você vai dizer: o propósito da minha igreja é igual ao propósito de todas as outras igrejas que são verdadeiras, que são cristocêntricas, que são o corpo de Cristo. É glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Agora, a missão da sua igreja, isso é algo particular. Irmãos, a missão tem muito a ver com responder uma pergunta: por que existimos neste local ou nesta região? Por que nós existimos? É interessante que, de uma maneira, o propósito é imutável e a missão ela é um pouco mais flexível. Ela é o que vai nos mover a servir. É a base que nós vamos construir os nossos sonhos, os nossos objetivos.
É através da clareza da missão que isso vai nos inspirar. É a clareza da missão que nós temos de Deus aqui neste local que vai nos encorajar como líderes, como voluntários, como membros. É isso que vai fazer nós nos comprometer com a missão e continuar a executá-la independente do tempo. A missão da Igreja Batista Conexão é aquilo que vai nos inspirar e nos encorajar para continuarmos cumprindo o propósito que é único para todas. Nós estabelecemos a nossa declaração de missão, que é ser uma igreja que glorifique a Deus, sendo e fazendo discípulos de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos ser uma igreja, isso para mim é importante. Nós não queremos ser um clube social, nós queremos ser uma igreja. Homens e mulheres que venham a cultuar a Deus, tendo Cristo como centro. Uma igreja que glorifique a Deus, uma igreja que torne Deus visível e disponível a outros. Uma igreja que seja discípulo e que faça discípulo pelo poder do Espírito. Essa é a nossa declaração de missão. Este é o alicerce que vai fazer com que os nossos sonhos aconteçam, que os nossos objetivos sejam alcançados. A missão, ela precisa ser o alvo perseguido todos os dias por todos os líderes, todo o ministério. Ela precisa ser o foco. Os nossos olhos precisam estar sempre. Qual é a missão da igreja que nós estamos congregando? Todas as atividades, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos precisam estar alicerçados nessa missão. Agora, nós falamos sobre o propósito que é único para todas as igrejas. Agora nós fomos para a igreja local, que é singular. Falamos sobre a missão, respondendo à pergunta: por que nós existimos neste local? Nós aqui do Ministério Conexão, nós podemos dizer: por que nós existimos em Guaíba? Por que nós existimos em Eldorado? Agora nós vamos para o que chamamos visão. É interessante, a visão é muito mais flexível do que a missão. A missão é muito mais alicerce. A visão é flexível, porque visão olha para o futuro. Tentando responder a pergunta: como queremos ser? É essa pergunta que a visão responde. Como queremos ser no futuro? Como hoje nós estamos enxergando o futuro? Em que lugar nós queremos chegar durante esse tempo pré-determinado? A visão está muito relacionada ao teu relacionamento com Deus, o falar com Deus. Por isso que ela é muito mais flexível, porque à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, à medida que nós vamos aprendendo dentro da missão, ouvir a voz de Deus, Deus vai revelando e mostrando, e nesse diálogo, nessa conexão, nós vamos entendendo aquilo que Deus tem para nós como futuro. Por isso que é muito interessante, de uma certa maneira, quando nós olhamos a igreja local, a missão é muito mais fixa e a visão ela pode mudar em tempos, através de metas, através de objetivos. Periodicamente, existe essa possibilidade de alteração
pela direção de Deus, através dessa dinâmica. Hoje, a nossa declaração de visão do Ministério Conexão é essa. Nós queremos ser uma igreja que reflita e reproduza o caráter de Cristo, que ande com vínculos de discipulado em santidade, amor e cuidado, que sirva com fidelidade e comprometimento, que se reúna em pequenos grupos para vivenciar comunhão, edificação e multiplicação, que celebre a Deus com alegria e reverência no grande grupo e que em tudo seja direcionado e capacitado pelo poder do Espírito Santo. Se você analisar a nossa declaração, tanto de missão como de visão, elas estão conectadas com o propósito, que é glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Mas particularmente, nós temos uma missão, particularmente, nós temos uma visão. Hoje, essa visão é ser uma igreja que reflita e reproduza o caráter de Cristo. E a pergunta, nós estamos vivendo isso? Nós queremos andar com vínculos de discipulado em santidade, amor e cuidado. Nós queremos e entendemos que precisamos servir, mas servir com fidelidade, com comprometimento. Nós entendemos que nós, como igreja, precisamos nos reunir em pequenos grupos. Mas para quê? Para ter momentos de comunhão, de edificação e de multiplicação. Nós precisamos e devemos nos reunir num grande grupo, com alegria, mas com reverência. E tudo precisa ser direcionado e capacitado pelo poder do Espírito. Amados irmãos, possivelmente todos que estarão assistindo esse vídeo são membros da igreja ou pessoas vinculadas ao Ministério Conexão. Como corpo de Cristo, nós temos um único propósito: dar glória a Deus e fazê-lo conhecido. E isso nos conecta uns aos outros. Isso é imutável. Como igreja local, como Ministério Conexão, nós temos que ter o nosso DNA, a nossa identidade. Claro que ela é cristocêntrica, isso é o centro de todas as coisas. Mas ela tem as suas marcas, tem as suas características que devem ser expressas pela missão, pela visão e pelos valores. Os valores eu vou ver posteriormente. Eu quero encerrar agora fazendo novamente essa pergunta hipotética. Se alguém se aproximasse de você e perguntasse: a igreja onde você congrega, o que ela pensa? Qual é a missão dela? Qual é a visão? Quais são os valores? Qual seria a sua resposta? Lembre, quando nós não temos uma direção clara, qualquer caminho serve. Como eu e você vamos chamar pessoas para caminhar conosco, se ainda nós não sabemos para onde estamos caminhando? Ore por isso. Vamos caminhar nessa direção também nos nossos cultos, deixando claro a direção que estamos caminhando. Que Deus abençoe a todos nós.